para o delineamento de ações futuras, nas quais esperamos poder contar com o apoio de vossas senhorias. Saudamos as autoridades presentes e convidamos para compor a mesa. Senhora Arnaldina do Socorro Chagas, secretária de Educação do município de Humaitá, representada pela senhora Florentina Jäger. Senhora Martinha Helena Lamana, coordenadora regional de Educação de Humaitá, representada pela senhora Cristiane Alencar Picel. Doutora Carolina Rodrigues da Costa Glória, coordenadora do Laboratório de Ictiologia e Pesca, Departamento de Biologia da Universidade Federal de Rondônia. Está presente virtualmente, tá? Presente virtualmente. A doutora Maria Madalena de Aguiar Cavalcante, Departamento de Geografia da Universidade Federal de Rondônia, presente virtualmente. A senhora Walela Sotchai Paiter Bandeira Suruí, coordenadora-geral da Associação de Defesa Etnoambiental Canindé, presente virtualmente. Ao senhor Juliano Marcos Valente de Souza, diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, que não pode estar presente e nos justificou a sua ausência. Senhor Samuel Ienovio, chefe da Base Avançada de Porto Velho, Gerência Regional Norte do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, representado pelo senhor Bruno Cambraia, presente virtualmente. Ao senhor Robson Luiz Bueno, chefe da Unidade Regional Purus Madeira do Serviço Florestal Brasileiro, presente virtualmente. Ao senhor Domingos de Souza Santos, coordenador regional do Madeira, da Fundação Nacional do Índio. Senhor Samuel Mendonça de Moraes, presidente da Colônia de Pescadores C31 de Humaitá. Ao senhor Antônio Vicente Couto, superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, representado pelo senhor Davi Fontes, presente virtualmente. Senhor Marcelo Rodrigues dos Anjos, coordenador de projetos do Laboratório de Ictiologia e Ordenamento Pesqueiro do Vale do Rio Madeira. Senhora Dalci Feitosa Júnior, coordenador do Laboratório de Ictiologia e Ordenamento Pesqueiro do Vale do Rio Madeira. Saudamos ainda os coordenadores, pesquisadores, estagiários e estudantes aqui presentes. Convidamos todos a assistir um vídeo institucional. Praticamente, se vocês quiserem para assistir. Conheça o LIOP. Localizado no campus da Universidade Federal do Amazonas, que fica no município de Humaitá, o Laboratório de Ictiologia e Ordenamento Pesqueiro do Vale do Rio Madeira, LIOP, trabalha com desenvolvimento e projetos de pesquisa e ordenamento territorial como ferramenta de gestão de recursos naturais há aproximadamente 10 anos. Criado em 2012 pelo seu atual coordenador, Dr. Marcelo Rodrigues dos Anjos, a partir de demandas do Ministério do Meio Ambiente, pautadas no Programa de Aceleração do Crescimento PAC, o laboratório realiza atividades voltadas para a conservação de ecossistemas, utilizando unidades de bacias hidrográficas em micro e mesoescalas, com atuação, mais especificamente, no interflúvio Purus Madeira, sudoeste da Amazônia. Através do Grupo de Pesquisa, Monitoramento e Ordenamento de Bacias Hidrográficas e Modelagem de Ecossistemas Aquáticos, vem desenvolvendo estudos nas seguintes linhas de pesquisa: inovação tecnológica, produção e desenvolvimento socioambiental, modelagem e dinâmica de ecossistemas aquáticos, monitoramento da biodiversidade e indicadores ambientais. Atualmente, o laboratório realiza 3 grandes atividades que abrigam etapas complementares: o PEL de Pissan,
Pesquisas ecológicas de longa duração busca avaliar o efeito da fragmentação de ecossistemas e como os processos ecológicos são consequentemente afetados. Realiza o monitoramento do desembarque, onde acompanha a produção pesqueira desenvolvida no município de Humaitá, Amazonas, com a parceria da Colônia de Pescadores Z31, Dr. Renato Pereira Gonçalves. Nos espaços educadores, as atividades deste projeto utilizam os espaços do laboratório e seus recursos humanos para desenvolver atividades de extensão e ensino com escolas e comunidades ribeirinhas para a capacitação de cientistas cidadãos, a partir da parceria com a Rede Ciência Cidadana para a Amazônia. Para consolidar o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, o LIOP fez parceria com instituições de pesquisa da França, Alemanha, Portugal e Estados Unidos, e assim nasceu o Forest Fisher, projeto transnacional para a realização de pesquisas na região do interflúvio Purus-Madeira. O principal objetivo do projeto Forest Fisher é definir áreas prioritárias para a conservação a partir da relação dos peixes frugívoros com a floresta, e que nos próximos 30, 50, 70 e 100 anos, esses dados possam garantir a sustentabilidade da pesca e perpetuação dos ciclos de renovação das florestas realizadas pelos peixes frugívoros que dispersam sementes na região estudada. O projeto Forest Fisher não é só coleta de dados, ele vai além. Ampliará as atividades desenvolvidas no município de Humaitá para o município de Lábrea, ofertará cursos e oficinas de capacitação para pescadores e associados envolvidos na produção dos dados, visa estabelecer parcerias com órgãos regulatórios, associações e sindicatos envolvidos na pesca da região, e os resultados gerados na pesquisa serão usados no estabelecimento de futuras legislações em torno da conservação das áreas prioritárias identificadas, beneficiando a população e a natureza como um todo. Júnior, coordenador do Laboratório de Ictiologia e Ordenamento Pesqueiro do Vale do Rio Madrid. Eu já falei. É? Só para chamar de uma compromisso. Não, esse não vai ser muito bom. Bom dia a todos. Com grande satisfação que nós recebemos os nossos parceiros nessa reunião ampliada. Falar que o LIOP está sempre de portas abertas para as nossas senhorias, para nós possamos firmar e fortalecer as nossas parcerias. Quero enfatizar, esses 10 anos de trabalho que o LIOP teve, muito esforço, como o braço forte, o nosso professor doutor Marcelo, nessa idealização, e agora com a chegada de nossos bolsistas, dos nossos estagiários, para poder apoiar essas ações. Falar que não é fácil cobrir toda essa área, não tem maneira, mas temos nos esforçado, e a parceria de vocês é importante para que nós possamos consolidar esse trabalho. Uma nova vertente agora que nós estamos atacando é essa parte do fortalecimento da ciência cidadã. Então, nos apoiem, vamos tirar bom proveito dos encaminhamentos dessa reunião, e eu quero agradecer a todos pela realização e falar que isso aqui é um trabalho coletivo, tanto da coordenação como estagiários e bolsistas, e também, não menos fundamental, os parceiros aqui do grupo. Obrigado.
convidados podem tomar seus lugares. Convidamos à mesa o senhor Domingos de Souza Santos, coordenador regional do Madeira. Tem aqui, ó. Eu não tinha visto. Convidamos o senhor Marcelo Rodrigues dos Anjos, coordenador de projetos do Laboratório de Ictiologia e Ordenamento Pesqueiro do Vale do Rio Madeira, para apresentar o projeto Bacias. Bom dia a todos. Isso aqui é quase desnecessário para mim. Quem me conhece sabe que eu não preciso de um microfone, na verdade. Mas, como a gente está transmitindo, né, é importante para que o áudio saia com clareza, tá bom? Bom, primeiro agradecer, né, em primeiro lugar, os nossos parceiros de sempre, né? Então, CEMED, né, SEDUC, que estão sempre conosco nas ações da visita monitorada. Agradecer a FUNAI, que é um parceiro importantíssimo, né, para o desenvolvimento desse novo projeto que a gente apresenta aqui hoje. Essa reunião ela trata não só de uma apresentação, mas de nós firmarmos parcerias e pensar no processo de operacionalização do projeto Bacias, né, que se trata do Banco de Assessoramento e Controle Integrado de Águas Superficiais. Isso parece bastante coisa e eu vou tentar traduzir um pouco das ações previstas nessa proposta também. Gostaria de agradecer sobremaneira a equipe do Laboratório de Ictiologia e Ordenamento Pesqueiro do Vale do Rio Madeira, através de seus bolsistas e estagiários, né, que a gente sabe o suporte que essa equipe é capaz de nos dar na realização, não de eventos só dessa natureza, mas na coleta de dados, em campo, nas nossas articulações. Então, parabéns a todos e uma ótima reunião. Pode passar. Bom, antes de mais nada, né, lembrar que o Laboratório de Ictiologia e Ordenamento Pesqueiro também coordena um núcleo regional do Programa de Pesquisa em Biodiversidade, o PPBio, do qual eu coordeno esse segmento, tá certo? E hoje a área de atuação, para quem sabe, do laboratório é a região do Interflúvio Purus Madeira. Ok? Alguns dos nossos parceiros, além dos que estão presentes, mas os que estão presentes sobremaneira virtualmente, agradecer ao ICMBio, representado aqui pelo Bruno Cambraia, né, nosso parceiro de longa data durante os estudos nos campos amazônicos e no Roosevelt, sempre bastante solícito às nossas demandas, e agradecer ao seu coordenador também, através da pessoa do Samuel Nienov, da CR Madeira. Agradecer também a presença do IBAMA, aqui representado virtualmente pelo senhor Davi Fontes, tá certo? Também um colega, né, de universidade, da época de graduação. É um prazer revê-los todos agora trabalhando em conjunto, tá bom? Gostaríamos também de agradecer a professora Carolina Dória, da Universidade Federal de Rondônia, que é a nossa parceira de sempre, em projetos como Forest Fisher, entre outros, né? E também a Ecoporé, que sempre esteve conosco, direto ou indiretamente, nas ações no desenvolvimento para esse território. Ok? Agradecer que não estão presentes, mas eu acho importante a gente sempre citar alguns dos nossos parceiros internacionais, né? Agradecer também aqui a presença, eu não sei se é a NET ou se é a CHAI, que estão aqui
representando a Associação de Defesa Etnoambiental Canindé, tá bom? Lembrando que a Chai é um ícone da conservação mundial nos dias de hoje. Ela representa os povos originários, né? E só para pronunciar corretamente o nome dela, o Alela Roi Chai. Prazer, então, tê-los todos aqui. Espero que a gente tire bastante proveito dessa reunião. Alguns dos projetos hoje em andamento, já aprovados, alguns em andamento, outros em fases de contratação, assinatura de termos de outorga, são Forest Fisher, que consiste em um projeto transnacional com parceiros da Alemanha, França, Portugal, Estados Unidos e Brasil, do qual eu sou um dos coordenadores. O projeto Bacias, que está sendo apresentado hoje, que é o Banco de Assessoramento e Controle Integrado de Águas Superficiais. O primeiro, Centro de Financiamento FAPEA, segundo, financiamento CNPq, Banzeiros da Educação, também financiamento CNPq, e o PAINTER, que é financiamento FAPEA. Existem ainda outros projetos que estão submetidos à FAPEA e aguardam resultado. Pode passar. Bom, hoje o laboratório ele tem algumas pegadas e algumas das prerrogativas que a gente tem desenvolvido, né? Fomentar e aumentar nossa network, né? Nossa rede de pesquisa. Então, parceiros nacionais e internacionais têm permitido a consolidação de algumas pesquisas para este território, né? Esses projetos eles têm se desdobrado, né? Hoje nós temos entre projetos de iniciação científica, projetos de pesquisa, inovação tecnológica e extensão, 56 projetos entre aprovados e em desenvolvimento. De resultados oriundos dessas propostas e projetos, 146 publicações entre resumos, artigos científicos, notas técnicas, ok? Ainda em alunos em formação, acadêmicos da universidade em formação, tem originado 8 monografias e dissertações, com outras ainda em andamento. Outros elementos que a gente... Só pode voltar? Outros elementos que a gente tem trabalhado dentro da perspectiva da pesquisa são levantamento de dados abióticos, né? Então, a gente monitora qualidade de água, né? E a gente sabe que existem vários desdobramentos nisso, porque se eu tenho o monitoramento limnologico da qualidade da água, eu posso fazer inferências com relação à saúde pública, né? Então, como é que está a saúde das nossas comunidades, né? A questão da irrigação da própria agricultura familiar, que muitas vezes é exercida pela grande maioria das comunidades onde a gente visita e trabalha. E isso também tem sido um estudo que a gente quer avançar no sentido de trabalhar com terras indígenas, tá bom? Tipos de dados que são levantados, além dos ictiológicos, né, existem monitoramento de outros grupos de biodiversidade, como eu falei, dentro do PPBio, como coleópteros, fungos, anuros e uma série de outros grupos, que os senhores podem ver da mesa, está repleta de alguns guias de sapos, cobras, né, peixes e outros grupos taxonômicos. Pode passar. A gente se preocupa muito, dentro das prerrogativas e dos projetos propostos, em trabalhar questões de valorização do capital social, entendendo, né, que o desenvolvimento da pesquisa permeia essa vertente. Então, nossa preocupação da formação de recursos humanos, não só com relação a bolsistas, e a gente ter um laboratório multi e interdisciplinar, né? São coisas diferentes. Uma coisa é nós tratarmos a quantidade, a diversidade que nós temos de conhecimento no laboratório. A interdisciplinaridade
é o quanto elas dialogam, na verdade, né? Então, aperfeiçoamento contínuo através das interações de pesquisadores em diversas áreas. Temos dentro da equipe hoje biólogos, engenheiros ambientais, agrônomos, entre outras formações. Então, a gente procura, dentro do laboratório, oferecer cursos de capacitação, não só para o seu corpo técnico, mas é aquela coisa que a gente já prevê nas ações do Bacias, que é dar assessoramento às comunidades. De que forma? Nós temos agrônomos que podem trabalhar com as comunidades, dando assessoria na agricultura familiar. O próprio projeto Bacias vai fazer um monitoramento de biodiversidade e também da qualidade da água e fazer inferências sobre isso. Com o trabalho nas escolas, esse projeto pretende comprar um barco e, com isso, visitar as escolas do Baixo Madeira, da região do Médio Baixo Madeira, né, onde for navegável, e poder desenvolver questões não só lúdico-pedagógicas. A gente vai ter um cinema itinerante, onde a gente vai visitar essas comunidades e proporcionar um dia de cinema, né, para a comunidade, com temática ligada, voltada para a conservação, né? A gente vai possibilitar formação com os alunos, né, como fazer uma análise de água, pensar em tecnologias sociais de baixo custo aplicadas, né, ao tratamento de água, né? Então, a gente pretende, o projeto ele é interdisciplinar, além dos monitoramentos que estarão sendo feitos no território, onde a embarcação vai estar parada durante esse período. Então, vão ser coletados peixes, vão ser monitorada a questão da água, e a gente pretende que esse barco que será comprado pelo laboratório, né, que ele seja um barco modelo, com características de sustentabilidade, que ele não jogue efluentes no rio, mas que ele possa tratar os efluentes da sua água e reutilizá-la dentro do barco. A gente pretende trabalhar com placa solar, né, para ter uma energia um pouco mais limpa e fomentar esses aspectos de conservação para as comunidades onde a gente visita. A gente pretende ter uma rede, né, de internet disponível para que os dados gerados em campo estejam disponíveis para todos os parceiros e órgãos que trabalham conosco, né? A gente pensa em ações e oficinas que serão desenvolvidas junto a essas comunidades. Lembrando, existem comunidades que foram escolhidas? Ainda não. A gente pretende, em conjunto com os parceiros, com a CEMED, com a SEDUC, com a FUNAI, tá certo? Com o ICMBio, né? Escolher, delimitar quais são as comunidades que a gente vai atender, quais são as prioridades dela, né? Sempre pensando em atender as demandas reais da comunidade e não gerar produtos que sejam para atender vaidade de pesquisador, tá certo? Então, essa é um trabalho contínuo, o projeto acaba, mas as ações nunca, porque o barco fica, né? A gente tem que dar continuidade a essas ações. E a gente sabe dessa importância que os parceiros têm na consolidação de todo o processo, tá bom? Então, os cursos de capacitação não são unicamente para os membros do laboratório, tá certo? As escolas podem nos gerar demanda, né? A gente pode dar cursos, por exemplo, para muitas comunidades de processamento de pescado, que é para agregar valor, para isso servir na merenda escolar, tá certo? Peixes de baixo valor, alternativas que possam ser premiadas em ações de apresentação dos trabalhos escolares, tá certo? Então, a ideia é que a gente possa fomentar hortas, né, dentro das escolas, através da nossa assessoria também na parte agronômica, ok? Então, as capacitações, elas prevêem isso daí, tá? Não só o trabalho técnico, acadêmico, que a gente já tem com os alunos, que muitos daqui estão, mas a ideia é que a gente possa trabalhar com as comunidades, com os professores. A gente já tem desenvolvido algumas ações de preparar um material, inclusive um edital que chama salas, né, que são
laboratórios satélites, inclusive. Então, a ideia é que a gente possa fomentar esses laboratórios satélites funcionando em escolas públicas, sobremaneira em escolas rurais e em populações indígenas e ou tradicionais, tá bom? Também temos um trabalho árduo e contínuo, que é a questão da taxonomia de peixes, tá? Transferência de conhecimento para a sociedade. A gente falou isso aqui, a fala do nosso coordenador, o Adalci, muito bem pontuada, sobre a ciência cidadã. Hoje, a ciência cidadã, em algum momento, ela foi uma rede, né, do qual nós fazemos parte de toda a América Latina. Hoje, a gente sabe que essa rede ela migrou para uma coisa que chamamos agora de Aliança Águas Amazônicas. Então, vários países da América Latina compõem isso, e também de outras regiões do mundo, na verdade, porque nós temos belgas, né, participando, gente dos Estados Unidos, né, nos apoiando nessas ações. Então, o que é importante sobre isso? É a gente envolver a sociedade no processo de coleta de dados. Então, é o que a gente chama de programa de ciência cidadã. Né? Hoje, para vocês terem ideia, em parceria com a Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, foi desenvolvido um aplicativo que se chama Ictio. Esse aplicativo para celular, que funciona bem em Android, ele permite que a gente monitore a pesca com os pescadores diretamente. Então, o que a gente tem feito? Dados celulares, né, para os pescadores, e mesmo sem internet, eles conseguem fotografar o peixe, né, dizer onde foi pego, então vai ter um ponto de referência lá, as coordenadas onde foi pego. A comunidade tem vários, foi pego em lago, em rio, e com isso a gente consegue ter um mapeamento para o ordenamento da pesca. Inclusive, para os amigos e colegas que estão virtualmente, é uma ferramenta fundamental. Por exemplo, o próprio IBAMA, que é quem pode organizar e realizar os acordos de pesca entre territórios, ele pode se fazer valer do uso dessas ferramentas, né? E temos também o desenvolvimento do dashboard. O dashboard é uma ferramenta desenvolvida pelo nosso laboratório. A gente hoje tem alguns problemas sobre como eu utilizo, né, o que é produzido pela ciência, como é que eu utilizo isso que é tão produzido pela ciência para legislar, para tomar decisão. Então, a gente procurou desenvolver uma ferramenta que legisladores pudessem visualizar os dados gerados e, com aquilo, tomar decisão. Olha, essas áreas agora elas passam a ser áreas intangíveis. Não podemos mais pescar aqui. A gente detectou que há uma criticidade do declínio de alguma determinada população e a gente vai precisar estabelecer acordos. Aqui não dá para pescar agora. Vamos deixar esse lugarzinho aqui se recuperar. Ou então, isso aqui é uma área de berçário identificado. Os peixes que vêm de lá não estão no tamanho para comercialização, tá certo? Então, são ferramentas de gestão, tá? Que a gente pretende usar para aspectos de gestão mesmo. E depois a gente pode disponibilizar o link para que todos possam visitar. É uma ferramenta totalmente interativa. Então, você escolhe um determinado peixe, aonde que ele é capturado, quais as quantidades, qual é o tipo de ambiente em que ele é coletado, qual é o tamanho médio, qual é o preço médio praticado naquele momento. Inclusive, uma ferramenta, eu digo para os alunos de graduação, que eles têm que usar e abusar para poder fazer resumos para congresso, utilizar como isso daí. Mas vai servir para N fatores, gestão de territórios indígenas, né, de áreas de pesca. Eu lembro que esses dias a gente esteve até com o suporte de vocês, Domingos, na área Piranha, né? E aí a gente fez umas coletas e tudo, e mergulhamos e tal. E aí eles falavam, aqui tem peixe. Eles, na verdade, estavam pescando fora do território. Estavam dizendo que está tendo mais peixe fora do território deles. Então, eles queriam levar a gente para fora dos limites. Falei, não, mas o legal é eu saber o que tem aqui. E aí nós, durante o mergulho, detectamos que tinha algumas espécies de grande porte,
Ou seja, os peixes estão reproduzindo, eram bagres, eram surubins grandes. Então, o fato da gente detectar isso daí auxilia nos processos de gestão dos territórios, né? Sobremaneira, porque são etnias nômades. Então, a gente prevê, nessas passagens e andanças, quais são os pontos legais que a gente pode demonstrar e apresentar para ele sobre a pesca. Lembrando que também na questão da educação, a gente... mas aonde que é esse negócio do peixe, né? Como é que a gente envolve isso com a educação? Aspectos ligados, voltados para a conservação, né? Questão de mercado mesmo, porque a gente sabe que peixe é a base da proteína consumida na Amazônia. Então, mexe com a economia, se mexe com a economia, mexe com a vida de todo mundo, de quem pesca, de quem come, de quem compra, né? Então, a gente entende que também os rios, as bacias hidrográficas, elas são sumidouros de um ecossistema ecológico. Toda desgraça que a gente faz em terra, ela acaba sendo jogada no rio, como um ralo, né? Então, nada mais adequado do que monitorar o sistema aquático e os organismos que ali vivem, tendo ainda em mente que os peixes são fonte de proteína que funcionam como um aspecto de segurança alimentar. Então, é um indicador ambiental formidável, fácil de pegar, né? Todo mundo pega um peixe, todo lugar tem, fácil de monitorar, dão respostas que nós denominamos biomarcadores, excelentes, tá bom? E nessa transferência de conhecimento, além das visitas monitoradas que as escolas têm vivido conosco, né? A gente traz alunos da CEMED, alunos da SEDUC, diferentes séries, e é o que? É uma vivência na ciência. Se a gente fala de ciência cidadã, nada melhor do que nós estimularmos os jovens nesse princípio aí, né? Que é o crescimento, o desenvolvimento intelectual do jovem, então incliná-lo para questões de conservação, né? E levá-lo para a sensibilidade da questão de respeitar a ciência, né? De entender que é importante uma população empoderada, ela só se transforma, né? Pela educação. Então a gente tem esse momento, esse espaço que é um programa, na verdade, que nós denominamos Espaços Educadores. Outras perspectivas que nós também temos atendido é a inclusão, né, de populações indígenas no levantamento de biodiversidade. Então, a gente produziu aqui, elaboramos guias ilustrados de peixes, sapos e cobras em português, mas também em Tupi-Kaurarriva, né? Por quê? Uma coisa é conhecimento do não indígena sobre a biodiversidade, outra coisa é o conhecimento do indígena. Esse peixe aqui serve para isso, aqui não só para se alimentar. Esse bicho aqui eu pegava quando eu era menino, eu não vejo mais, não tem mais nesse ambiente. Então ele mostra também denota uma transformação ecológica, tá certo? E há uma coisa muito legal, né? Esses dias eu estava fazendo um podcast com o pessoal do PELD, né? Que é o Projeto Ecológico de Longa Duração. E eles me perguntaram uma coisa, uma curiosidade, uma peculiaridade que me deixou feliz dentro do desenvolver a pesquisa. E eu falei da tradução desses guias. Porque uma possibilidade, uma oportunidade, na verdade, onde jovens e anciãos juntaram-se para debruçar, para fazer esse processo da tradução, né? Então, um resgate sociocultural, não um resgate só de olhar a biodiversidade, mas deles se reunirem, de falar de espécies e de animais que eles viram outrora, né? Incluí-los no processo de coleta de dados, porque eles passam a conviver com os pesquisadores, melhorar os processos de gestão dos seus territórios, porque esses dados podem auxiliar os analistas dentro da FUNAI, inclusive, para delimitar projetos, ou piloto, ou microprojetos para ações de desenvolvimento, né, dessas populações. Outros materiais que a gente tem desenvolvido também são alguns mini documentários, né? O projeto Forest Fish
a gente já tem vídeos e estão disponíveis no YouTube, mas todos esses projetos que a gente está desenvolvendo agora, eles também terão mini documentários, tá bom? Também a gente desenvolveu, através desse projeto, um boletim informativo, que a gente chama aqui no laboratório, né, de Utucuxi. Esse Utucuxi, ele pretende o quê? Que a gente possa, né, divulgar as ações dos nossos projetos. Né? E aqui é importante, sabe por quê? Hoje todo mundo diz assim, mas todo mundo tem um celular, eu tenho uma rede social, um e-mail. Não é verdade. Vocês, professores, né? Professoras que trabalham também na SEDUC e na CEMED, sabem que essa não é uma realidade verdadeira, né? Na FUNAI mesmo, então, escolas indígenas. Então, a gente ainda precisa produzir esse material para ser inclusivo. A gente pensa que quando a gente trabalha com internet ou com com as ferramentas tecnológicas, a gente está sendo inclusivo, mas na verdade não para a realidade amazônica. Então isso aqui, é uma forma das populações, né, ou dos sujeitos beneficiários dos nossos projetos se verem. Aqui a gente tem não só ações nossas, mas a gente mostra as parcerias, os pescadores, né, pessoas reais, né, que são responsáveis pela nossa coleta de dados. Passar. Bom, lógico que toda instituição ela passa por um pouco de dificuldade. Dentre elas, a gente ainda tem uma equipe para a magnitude do tamanho do nosso trabalho pequena, né? O que acaba por exaurir aí grande parte da equipe com relação aos trabalhos, né? A gente, como diz um bom time de futebol português, né? A gente bate o escanteio, sai para cabecear e ainda tenta dar uma de goleiro, né? Então, é bem complicado. A questão da infraestrutura é também um dos gargalos maiores, porque as coleções têm aumentado, a nossa coleção biológica, né, tem crescido. Eu não vejo isso como uma coisa ruim, pelo contrário, eu vejo como uma coisa formidável, mas a gente ainda demanda, lógico que a gente tem algumas ações e ideias, inclusive com parceiros internacionais, de ampliar os nossos espaços físicos, e quando eu digo de tamanho e também com relação à tecnologia. E aí eu trago aqui algumas dificuldades, seria chorar, as lamúrias, né? Uma das grandes dificuldades que a gente tem em realizar pesquisa no Brasil são a falta de envolvimento de alguns órgãos regulatórios, né? Bom, é importante, às vezes, a gente chamar vocês, que são nossos parceiros, para as reuniões, né? E muitas vezes a gente não tem essa efetividade de participação. Eu sei que a demanda nossa institucional é horrível, né? Às vezes não é o querer, ou eu não quero ir, eu não poder, né? Para a gente ir para uma reunião, a gente tem que cancelar outras 3, no mínimo, né? É sempre nessa, e a FUNAI mesmo, o cara já chega resolvendo o problema, né? De manhã cedo é só problema, 30 índios lá precisando de demandas urgentes, e a gente tem que parar tudo para tentar resolver. E só depois a gente consegue ver o que tinha para fazer. Nossa agenda a gente vai ver depois de meio-dia, muitas vezes, né? Agenda diária. Mas eu ainda apelo à sensibilidade de vocês, de quanto é importante, porque às vezes eu não acreditem que uma reunião dessas é perder tempo, né? Os produtos gerados a partir desses projetos super servirão como produtos que vocês têm que fazer para os PDPs, né, dos planos de desenvolvimento escolar, servirão super para a gestão dos territórios indígenas e para identificar
hotspots, né, seja para a questão de pescado, sejam locais para conservação. O ICMBio tem uma oportunidade de dialogar com as comunidades que estão no entorno das suas unidades e também no interior das suas unidades, desenvolver pesquisas em unidades de conservação de proteção integral, como as rebios, as estações ecológicas, está certo? É super importante a gente atualizar esses dados. Eles podem subsidiar, inclusive, revisões de plano de manejo para algumas unidades de conservação. Para o IBAMA, né, são elementos fundamentais, porque a gente traz atores sociais envolvidos de forma direta e indiretamente na pesca para dialogar os acordos de pesca territorial. Ok? Bom, dentre alguns dos produtos esperados para este projeto, que são inúmeros, dentro das coleções biológicas, né? A criação da coleção ictiológica itinerante, que estenderá equipamentos científico-culturais para populações tradicionais. Então, como eu falei, a compra desse barco, né, a gente vai ter uma coleção ictiológica que a gente vai poder levar para as escolas, não só para que eles vejam, mas possam dizer, ó, esse bicho tem aqui. Esse bicho aqui existe aqui. Esse bicho aqui não existe aqui. E isso a gente chama de etnoictiologia, né? Onde as comunidades podem fazer levantamentos prévios através do seu conhecimento empírico, né? E isso nos dá a oportunidade de ter um cenário que será constatado com a equipe que vocês podem ver aí, né? Durante as coletas, se aqueles animais existem ou não. Ampliação da coleção ictiológica, né? A ideia é que a gente tenha um grande número de indivíduos que compreenda a maior parte do território, né? E com isso, futuramente, propor um ordenamento territorial baseado, tá, na captura de pescado. Inventários e monitoramento, segundo produto. Oferta de oficinas de monitoramento pesqueiro através de ferramentas de inovação tecnológica, aplicação do ICTIO, né? Aplicação do ICTIO. Obrigado. Bom, então essas oficinas de monitoramento pesqueiro, elas serão aplicadas, lembrando que hoje o laboratório ele trabalha com a pesca de pequena escala, tá certo? Que também é denominada como pesca artesanal, e a gente desenvolveu uma tecnologia social, né? Uma forma de fazer esse monitoramento de forma barata, realizável por pescadores das próprias comunidades ou dos municípios dessa região do sul do Amazonas, tá certo? Sem grande dificuldade. 4 pessoas realizam o monitoramento de forma excelente, que esses dados eles possam, de fato, ser usados. O que a gente tem visto ao longo de décadas é que a coleta de dados ela é sempre de uma forma não tão cuidadosa, diria assim, né? E esses dados acabam não servindo para muita coisa. A não ser para cadastrar pescador para receber seguro-desemprego, mas muito além disso a gente não consegue avançar, tá bom? Então a gente vai oferecer essas oficinas para as comunidades e também para as populações tradicionais, ok? Além das colônias de pesca envolvidas no processo, como a colônia de Humaitá e do Médio Purus, tá? Oferta de oficinas e realização de levantamentos ictiológicos, elencando a importância da biodiversidade e local e dos serviços florestais, tá? Então, mais uma oportunidade da gente conciliar ações do Programa de Pesquisa em Biodiversidade com algumas ações que o próprio ICMBio já realiza como monitora, que é um protocolo de coleta de biodiversidade, e a gente quer
não trazer algo novo, mas talvez complementar ao que já é desenvolvido por vocês, né? Tentar melhorar essa rede, né, de informações que são geradas a partir desses programas de monitoramento. Elaboração, produção e distribuição de cartilhas voltadas a boas práticas do ordenamento e monitoramento de bacias hidrográficas. Esse é um produto bem interessante, né? A gente sabe que dentro da academia a gente cobra do aluno ali um resumo de congresso, um artigo periódico, mas a gente quer, e assim, lógico, esse livro não é o professor Marcelo ou a Adalci que vai fazer, é a gente. Então, a gente quer produzir, ao final desse monitoramento, com as experiências, o que isso trouxe para nós, que nos permite, hoje, com essas boas práticas, desenvolver o ordenamento territorial. O que é ordenar o território? É organizar ações, identificar potenciais áreas de uso, uma forma de fazer o que a gente chamava antigamente, né, de zoneamento socioeconômico ecológico, né? Então, identificar dentro do território quais são as áreas de produção de agricultura, quais são as áreas que a gente deve manter para conservação, né? Inclusive, o projeto Forest Fisher, ele é fazer uma modelagem para 50, 80 anos, tá certo? De áreas prioritárias para conservação. Por quê? Os peixes são dispersores de semente. Mas se eu acabo com locais onde esses peixes se alimentam dessas sementes para dispersar em outras áreas, esse serviço ecológico está perdido. Então, o que a gente pretende ao longo desse tempo, tá bom? É que a gente, através dessa cartilha, possa fazer algumas orientações, tá? De, olha, quais são as boas práticas, o que uma comunidade nos ensinou, como eles, né, tratam seus efluentes, como que é utilizado o pescado, como onde são as formas utilizadas de pesca por eles. Eles têm alguma área que eles respeitam como Versailles, tá? Então, todas essas, esse material, ele pretende trazer essas informações. Uma outra coisa muito legal, né? A dissertação do Igor, de mestrado, ela possibilitou a criação de um mapa, né, que demonstrou um novo cenário da pesca na região do Médio Madeira, aqui de Humaitá, né, antes e depois das usinas hidrelétricas. Então, assim, conseguimos entender que muitas das ações antropogênicas, muito do que o homem faz dentro da bacia, ela pode alterar, né, a dinâmica daquela bacia. Alguns locais de pesca deixaram de existir, outros novos apareceram, certo? Muitas espécies de peixes desapareceram, outras novas apareceram. Comunidades se realocaram, deixaram de morar em uma área. Por que imagine na Amazônia uma comunidade mudar de lugar de morar? Uma comunidade, não uma pessoa. Não é eu que mudei da minha casa e fui para outra casa. Existe de uma comunidade sair de um lugar histórico para ela, para morar em outro lugar. Né? Isso é muita coisa, é mudar toda uma questão cultural da vida, dos seus antepassados. É uma parte da história que fica para trás, porque a história nem sempre é levada quando a localidade é mudada, entendeu? Então, esse mapa permitiu a gente entender o porquê de algumas coisas dessas estarem acontecendo ao longo do tempo. E também o refinamento de banco de dados. Esse refinamento, por que eu uso esse nome, né, de acurácia? A gente pega, né, o que era feito sobre estatística pesqueira há décadas e o que a gente tem hoje. Ainda com um tempo razoavelmente curto de monitoramento, a gente vê que é outra realidade. Mas por quê? Porque a gente melhorou os processos de tomada dos dados, certo? Durante anos, o monitoramento da pesca ficou na mão de quem? Ficou na mão das colônias,
ficou na mão das hidrelétricas. O que a hidrelétrica quer saber com pesca? Não quer saber com nada disso. Eles fazem porque são obrigados. Então, qual a fidedignidade destes dados? Então, a gente, através do desenvolvimento de protocolos, de novas metodologias, pudemos verificar, né, que o que se tinha de dados não serve para muita coisa, não. Tá? Era só para alguém receber um salário e constar que fez um determinado trabalho, que na verdade nem fez. Tá bom? Tá. Outros, entre alguns dos produtos esperados, como eu falei, né, a gente trabalha na transversalidade a questão da educação ambiental. Né? A educação ambiental não é uma disciplina, ela permeia todos os conteúdos, não é isso? E a gente, então, vai trabalhar essas questões de monitoramento, chegando com os alunos. Aqui tem alguns modelos e exemplos que a gente faz com as visitas monitoradas, e a foto dos meninos das escolas, né, manuseando peixe, tirando material genético, né, fazendo os estudos anatomorfofisiológicos, mas a gente pensa que a educação ambiental ela vai se consolidar nesse projeto Bacias através, além das capacitações, além das visitas monitoradas, muito com o cinema itinerante, né? Que durante as comunidades a gente vai poder mostrar mini-vídeos e documentários do que a gente faz aqui. Já que a gente não pode trazê-los ao laboratório, que levemos ao laboratório a eles. Tá? A elaboração e produção de boletins informativos semestrais, que a gente vai sempre noticiar, e é importante isso, porque nós temos um conselho editorial, tá, parceiros? Então, eu quero saber o que a FUNAI fez esse semestre para a gente botar no boletim, para entrar com alguma ação, o que a gente pode desenvolver em conjunto. Ó, equipe do LIOP, em parceria com a FUNAI, fazem visita à terra indígena para fazer levantamento e monitoramento. A gente pode oportunizar capacitação para que os indígenas vão durante os monitoramentos. Né? A gente vai pensar em fomentar, né, renda alternativa. Como? Pagando diária. A diária que a gente paga para uma pessoa de fora, a gente paga para o indígena. E ele trabalha na perspectiva da ciência cidadã, que a gente falou anteriormente. Tá bom? Produção e apresentação de banners sobre metodologias de monitoramento pesqueiro. Então, a gente quer ter uma divulgação forte. Também, quando chega nas comunidades, nas escolas, nas comunidades, sempre a gente tem material de divulgação. Tá? Elaboração, produção e apresentação do documentário, né, ao longo desse projeto. Então, eu peço também, né, já a permissão dos senhores, aqueles que estão aí também presentes virtualmente. Eventualmente, a nossa equipe irá visitá-los, as escolas, as secretarias, a própria FUNAI, né, para fazer um podcast, talvez, né, e a gente poder ouvi-los, das demandas de vocês, dos trabalhos que estão sendo realizados, quais são as questões, o que vocês acham do projeto. Então, tudo isso daí vai ser produzido em conjunto, né, com vocês, tá bom? Integração de atividades de outros projetos em execução, que contam com a colaboração do LIOP, Forest Fish, PELD e tudo mais. Então, é isso. O Bacias, ele concatena ações de diversos projetos, né? Então, a oportunidade que nós temos de consolidar todos esses projetos, né? E também tê-los atuando conosco em todos estes, tá bom? Bom, é isso. Aqui uma foto bastante emblemática, que eu gosto muito, dos nossos colaboradores e dos pescadores em Lábrea. Olha o número de pessoas, se vocês observarem, eles estão com esse boletinzinho aqui, ó. Assim. Então, bem legal os pescadores envolvidos nas ações, né? E lembrar de uma coisa, sem essas pessoas, esse trabalho se faz impossível, tá?
Eu quero, antes de mais nada, também aos colegas que estão virtualmente, dizer, né, que a gente está apresentando esse projeto a vocês, mas é importantíssimo que nós possamos tê-los como parceiros verdadeiramente, né, nas questões operacionais e logísticas, né? A gente sabe que a pesquisa nesse ambiente que a gente desenvolve, que é a Amazônia, é muito mais difícil. Então, a gente pretende desenvolver produtos em conjunto com vocês, e a ajuda, né, de vocês, ela é imprescindível, tá bom? Obrigado a todos. Nesse momento, passamos a palavra para os demais colaboradores que compõem a mesa redonda. Bom dia, sou a professora Cristiane, estou representando a SEDUC e eu quero agradecer aqui ao convite, porque às vezes acontecem muitas coisas, né, e não temos conhecimento. Eu realmente estou tendo conhecimento desse projeto agora, já está há 10 anos, até me perguntei qual foi a escola que estava naquela foto que foi ao Oswaldo Cruz, mas pensei que era 7, né, porque o uniforme parecia, foi o 7? Então, aí até falei, esse projeto, né, a escola de tempo integral, os alunos, eles citam muito. A nossa comunidade, você falou muito de visitar as comunidades ribeirinhas, né? Porém, as comunidades, né, que realmente vivem da pesca. Mas aqui também na cidade, né, os nossos alunos, a maioria dos pais, eles, sua subsistência é da pescaria. A maioria também, né? Sabemos que tem o garimpo, mas a maioria também sobrevive disso. Na época que não tem garimpo, é a pescaria que faz com que eles ganhem o dinheiro deles, o sustento deles, da família, né? Então, assim, inclusive, eu sou de Porto Velho, e aí, quando estou em Porto Velho, quando eu vou à feira, o pessoal fala assim, esse peixe aqui é lá de Humaitá, esse peixe aqui é lá de Lábia. Aí a gente, então é saudável. Porque em Porto Velho, realmente, está um pouco difícil de nós termos um peixe mais saudável, até por causa das hidrelétricas, né? Foi bastante assim, agredido o ambiente quanto a isso. A pescaria na cidade mesmo, basicamente, acabou, né? Não que acabou de todo, mas acabou, assim, de uma certa forma, por causa das hidrelétricas. Quando você fala também de estender a educação ambiental, é necessário mesmo, porque eu vou pescar, mas eu não sei né, como é que eu posso fazer para que esse peixe que eu estou pescando hoje, próximo ano que vem, tenha novamente. Então, é muito interessante. Eu espero que, se você pudesse até desenvolver também algum projeto dentro da Escola 7, das escolas mesmo, porque isso é uma forma de está orientando, né, essa profissão, que é uma profissão autônoma, né, mas que nós temos que ter hoje em dia o conhecimento básico, pelo menos, de como é que possamos fazer de forma que não vai agredir o nosso meio ambiente e que também possa vir, né, não acabar com a espécie, né, as espécies. Então, assim, eu agradeço, tá? Bem interessante, eu espero sim, podermos ter sempre parcerias aqui com vocês. Obrigada. Só respondendo a sua pergunta, professora, na verdade, esse trabalho é para as escolas, tá? Ele já é desenvolvido com as escolas, a gente só pensa em ampliar estender para as escolas que estão mais longe da gente, tá? Mas hoje já existe um calendário, né, uma agenda positiva, né, do laboratório para receber as nossas escolas, né? E a gente, às vezes, algum professor, algum, né, colaborador externo, ele vem nos pedir, vê a possibilidade de nos receber, né? Então, a gente, na verdade,
já tem essas ações, elas estão em andamento. Esse ano nós já tivemos algumas escolas, então tanto a CEMED quanto a SEDUC, né, elas têm total liberdade. Inclusive, o nosso coordenador de educação, Mariel, em um momento oportuno, vai passar com vocês para tentar criar um calendário que seja, porque às vezes quando dá para a gente, mudar para vocês, quando dá para vocês, mudar para a gente, e eu acho que nada mais formidável se a gente criar essa agenda positiva, né, para que a gente possa dar mais fluidez aos trabalhos do laboratório, sem atrapalhar a gestão escolar, tá bom? Bom dia, sou a professora Florentina, trabalho há 20 anos, sou professora da rede municipal. Atualmente trabalho na coordenação de planejamento e monitoramento educacional na Secretaria de Educação. Estou aqui representando a nossa secretária de Educação, dona Naldina, CEMED, e trazer assim uma palavra na importância desse cuidado com essa biodiversidade, cuidado com nossos rios, lagos e igarapés, que são os berço dos nossos peixes, são nossas estradas, rios e estradas, porque elas também servem, né, para transporte e para transporte de passageiros e produtos. Então, se nós não cuidarmos do berço de alimentação, berço do transporte, aonde floresce a vida, porque peixe também é vida, faz parte da alimentação ribeirinha. Eu sou do Rio Grande do Sul, mas me considero já maitaiense, eu falo que sou amazonúcha, né, porque aqui resido já há 30 e poucos anos. E eu acredito que é de extrema importância valorizar, incentivar e também colocar nas nossas escolas a importância de se cuidar do berço rio, água mãe, água é vida, água é saúde. Então, cuidarmos com a poluição dos nossos rios. Não poderemos produzir um alimento saudável se não cuidarmos de as águas superficiais. Nós estamos cercados de rios, igarapés e lagos. Nós temos em nossa rede municipal 81 escolas. E dessas 81 escolas, 17 são urbanas, 12 indígenas e as restantes, as escolas do campo são 51, mais 4 que trabalham, que são anexadas. Então, nós temos uma população enorme de 340 crianças indígenas nas nossas escolas. E também temos, no total, quase 10 mil alunos frequentando as nossas escolas, que utilizam embarcações, barcos. Temos uma balsa escola, uma escola fluvial, que é uma demanda muito grande, onde é sobre as águas, é sobre o rio. Acredito de extrema importância esse cuidado com nossas aulas, com nossos alunos, trazer para nossas escolas esse acompanhamento de nossas crianças, porque essas orientações que nós, enquanto professores, formadores de opiniões, esses nossos professores, essas capacitações são de extrema importância, porque é ali que formamos essa mentalidade de criança cidadã, de criança responsável, de criança que vai cuidar do amanhã, que vai cuidar do futuro dos nossos rios, de nossas florestas, desse meio ambiente, dessa biodiversidade esplêndida. Então, colocar em pauta o cuidado com o meio ambiente, com esse pulmão, com essa biodiversidade, com essa que trazemos esse peixe ornamental, até esses peixes que servem de alimentação como base para a nossa comunidade ribeirinha. E como falou o professor aqui também, e o nosso professor Marcelo expôs muito bem, alimentação. Então, peixe é vida, água é vida. E nossas escolas, nossos professores, eles levam essa conscientização do cuidar das águas, tanto de água potável para
se beber, quanto essas águas de nossos rios, o cuidado com o lixo, a produção. Nem tudo é perfeito, como o professor falou, uma coisa é querer fazer tudo perfeito, o outro é as dificuldades que enfrentamos, porque vocês são conhecedores, alunos, professores aqui, nosso amigo Domingos, que trabalha na coordenação das áreas indígenas, né, das aldeias, da grande logística que é a nossa cidade de Humaitá. Eu trabalhei como supervisora nas áreas ribeirinhas das águas durante 3 anos e meio, então tenho conhecimento dessas áreas. Nossas estradas, que também são passadas por rios e igarapés, e também aqui da cidade, e posso assim afirmar que a conscientização acontece nas nossas salas de aula. Temos uma preocupação com nossas crianças, temos uma preocupação, a nossa secretária deixa bem claro em reuniões esse cuidado, porque nós estamos, em nossas mãos estão crianças que amanhã vão cuidar desse meio ambiente, que vão cuidar de nossa cidade, que vão cuidar dessas espécies em quase extinções de nossos peixes. Então, estou muito feliz em fazer parte dessa reunião. Obrigada em nome da instituição CEMED, em nome da Prefeitura Municipal de Detubo também, que pediu encarecidamente que estivéssemos presentes, levando uma palavra de apoio e também pedindo, né, que auxílio, um acompanhamento e que traga o material para a gente. Uma coisa muito importante, professor Marcelo, que o senhor citou, é essa coleta-se material em aldeias, em comunidades ribeirinhas, produz-se artigos e não chega até nós. Então, essa produção serve para quê e a quem? É muito importante nossos alunos participarem de pesquisas, os povos originários, os povos ribeirinhos, e trazer para eles a resposta. Mostrar para eles que aquele mundo que eles vivem, que vai ser levado a outros países, como a gente sabe que a Amazônia, o Amazonas e a Amazônia, é vista internacionalmente. Tudo que se faz aqui é um monitoramento, é um cuidado. Então, essa resposta ao nosso município, às nossas escolas, aos nossos alunos. Extremamente importante mostrar para a criança que ela participou do projeto, que isso vai modificar para o bem a sua comunidade, possivelmente, e ela se sentir também um ator da sua própria história, da sua própria comunidade. Então, obrigada, professor, obrigada, caros alunos, obrigada à mesa aqui também, e estamos de portas abertas para continuarmos caminhando juntos. Um grande abraço, obrigada, professor. Obrigado pelas lindas palavras, professora. E assim, não se preocupe, a gente trabalha numa perspectiva de popularizar a ciência, né? Exatamente parar com essa ideia. Eu tenho questionado muito com meus alunos e com os bolsistas, pesquisadores que trabalham comigo, para que a gente está fazendo ciência de verdade, né? Para atender a nossa vaidade ou para transformar o mundo, né? E acredite, a minha vida é transformar o mundo. Eu acho que eu não preciso, nem é o meu desejo ficar me envaidecendo de papers, né, como a comunidade acadêmica diz, mas eu fico muito feliz quando eu vejo uma comunidade dizer que o nosso laboratório transformou a vida dela, ou que desde que eles passaram a participar como colaborador, inclusive os alunos, que aqui abriu a cabeça dele, que eles tiveram uma transformação. Então, nesse sentido, a gente se preocupa muito em trabalhar com a popularização da ciência. Eu estou nessa vida de pesquisa há quase 30 anos, não vou nem dizer a idade para não perder o encanto, mas já faz algum tempo que eu estou tentando batalhar pelo que eu acredito, né, popularizar a ciência. Queria agradecer aqui a presença, eu diria, vou aqui entregar a emendinha, da minha mãe científica, né,
A Ivaneide, eu não sei se é a Ivaneide ou a Nete que estão aí, mas de qualquer forma, qualquer uma das duas vale, tá? Representando a Associação de Defesa Etnoambiental Canindé, onde tudo iniciou, né, e me possibilitou adentrar no mundo da pesquisa. É a Nete. Olha pra cá, Tu tá no perfil da Neidinha, mas é a Nete. Nete, minha amiga de longa data, né, responsável por grande parte da minha formação, onde eu tive a oportunidade de fazer grandes diagnósticos de terras indígenas, né? Fizemos no Pacaás, fizemos aqui no Parintiti, onde foi até minha dissertação de mestrado, financiado pela USAID. Então, prazer enorme. Nete, a gente vai precisar estar falando com você, falando para você, estava falando com o Domingos aqui também, de quão é importante, né, a parceria que a gente tem com vocês, porque esse projeto Bacias, ele vai trabalhar, né, muito com comunidades indígenas, né, então a gente precisa da expertise de vocês, a gente quer aprender um pouquinho mais, né, e tentar contribuir para fazer um trabalho de excelência. Pensar em ordenar o território e trabalhar com pesca, não incluindo indígenas da Amazônia, uma temeridade, né? Então, agradeço aí de antemão você participar da nossa reunião. Também já abro a fala se quiser falar alguma coisa, né? Fica à vontade. Dar meu bom dia a todos e pedir desculpa aí pelo atraso e dizer que a gente já tem uma longa parceria aí com o pessoal, né? Principalmente com o Marcelo aí. Marcelo hoje é doutor, né? E já foi um estagiário muito importante aqui para a gente. Teve seu aprendizado aqui, né, com a gente na Canindé. E a gente fica muito satisfeito de estar junto, né, nessa parceria. Bom dia para todos. Eu vou continuar aqui primeiro com o pessoal presencial, depois a gente abre a fala para quem está online, tá? Então, Domingos, o Domingos não é coordenador da FUNAI aqui, mas ele está representando o coordenador que hoje é o Raimundinho, tá bom? Mas também o Domingos é um amigo de longa data, né, Domingos? Já vimos muita coisa nesse humanitário. Seja bem-vindo. Aquela notinha era de quanto? Lembra? Tá saindo aí? Oi. Tá saindo. Então, meu nome é Domingos, sou servidor da FUNAI, Coordenação Regional de Madeira, com sede aqui em Humaitá. Estive como coordenador substituto até maio. Aí um período de carência aí que ficou sem um titular, um ano certinho, parece que foi planejado, assim, quando é um ano, vai sair um coordenador titular. Então, houve essa nomeação, hoje é o nosso coordenador Raimundo, mas continua na coordenação como chefe de divisão técnica. Então, a minha área é a parte que envolve toda a estrutura técnica da coordenação, planejamento e execução, então vai passar pelo nosso serviço. Mas para nós, como instituição, é muito gratificante participar desse projeto, mesmo um pouco, é que a região nossa de Humaitá, ela está muito escassa de peixe. A nossa bacia geográfica, ela está alterada. Tudo isso já vinha acontecendo com o tempo, mas com a criação da usina no Rio Madeira, mudou toda a nossa região. Eu sou de origem ribeirinha, meus pais são ribeirinhos, então eu lembro no tempo que as comunidades, as famílias faziam a pesca com rede. Tinha muito peixe, então pescava-se de rede. Chamavam lanceada. Hoje não tem mais, não dá para se fazer porque já tem pouco peixe. E hoje, se fizer, é considerado crime, mas na época não era. Os barcos saíam de Humaitá para Porto Velho, para Manaus, para outras regiões, carregados de pescado de origem tradicional de Humaitá. Hoje, os barcos não saem mais carregados, e quando saem é para transferir peixe de viveiro. Se você for hoje na nossa alimentação, estamos consumindo peixe de viveiro.
muito difícil você consumir um peixe de origem tradicional. De quem é a culpa? Só tem um, o homem, devido aos impactos, devido às consequências que tem ocorrendo no nosso ecossistema. Então, esse trabalho é de extrema importância, professor. Eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre ele, mas que vai esclarecer para as comunidades, para o indígena, para o ribeirinho, para as pessoas que moram também nas estradas e vicinais, que também são impactadas com essa ausência de peixes, onde você via rios, igarapés, agora você passa pelo rio lá, você olha assim, aqui era um rio, aqui era um igarapé. Por exemplo, hoje, no meu trabalho aqui, a gente observa que na região do Marici, está seco, mas quase que intrapelável. Daquele dia dá para ser andado no rio de fora a fora a pé. Não atravessar o rio, é andar no rio, devido a ele estar muito seco. Isso são impactos que a gente tem que avaliar. Compete a mim, como instituição, sim, como contribuinte. Logo, logo teremos mais uma usina aqui, que é a Tabajara, que foi questionada judicialmente, mas que nós também, como instituição, estamos participando. A FUNAI tem os técnicos que hoje residem em Brasília, atuam diretamente em Brasília. Mas qual é o impacto que a construção de uma nova usina vai ocasionar para a nossa região? A gente não sabe. A Tabajara está aí, está sendo discutido. Vai ter impacto aqui na região da Transamazônica, vai mexer com rios, o Marici, vai alterar aqui a questão do Marmelos, igarapés vão diminuir, ou seja, esses impactos têm que ser avaliados. Então, assim, hoje se fala assim, trem 19, e se esquece de outros detalhes que vão de encontro. Então, nós, como cidadãos maitaenses, nós somos cidadãos maitaenses, aqueles que vieram de outras regiões do país, que também se sentem maitaenses, discutem conosco, estamos juntos de mãos dadas também, mas queremos que esse trabalho que está sendo construído aqui seja amplamente divulgado, que outras instituições, seja educação, seja de saúde, seja de meio ambiente, hoje estaremos aqui hoje presente aqui, ó, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Agricultura, não sei o motivo, não sei as razões que não estão aqui, IDAM, IBAMA, essas instituições deveriam estar aqui discutindo conosco, porque esse trabalho é de extrema importância para a nossa região. Nossos filhos, se nós sentimos impacto hoje, imagine a geração de nossos filhos, nossos futuros netos. Então, temos que pensar essas consequências de hoje, o que vai acontecer no nosso futuro. Fala-se de Amazônia. Mas veio a parte de preservação da Amazônia no cenário cultural, mas se esquece quem realmente vive na Amazônia. Quem está aqui na Amazônia que sabe a consequência, que sabe a dificuldade. Hoje, os nossos ribeirinhos não tem mais aquela grande escala de espécies de peixe que tinha no passado. Não tem mais. Hoje já são poucos. Mas isso tudo, volto a dizer, é culpa das atividades produzidas pelo homem. Não tem outro culpado se não for o homem. Mas é o efeito não sei aonde, agora tudo é culpa do El Niño. Mas o que aconteceu antes do El Niño? As explorações, as grandes derrubadas de madeira, a não preservação das beiradas, das margens, dos rios e igarapés. Então, tudo isso impacta. Por exemplo, o nosso Rio Madeira, ele é constantemente as derrubadas de barrancos, as caizão, que hoje levam até casas. Mas um impacto do extrativismo mineral, do garimpo, é parte. Mas o restante, tudo isso começa na cabeceira do nosso Rio Madeira. De lá para cá, dá-se o estudo das usinas, dos impactos que ela tem, mas hoje, como cidadãos do município de Humaitá, a usina hidrelétrica não contribui em nada com o nosso município. Isso é fato. Não estou aqui contando história.
Qual é o benefício que a usina trouxe para o município de Humaitá? Nenhum. Nós continuamos usando a terra, continuamos usando, pagando energia mais cara. Então, assim, eu falo do Rio Madeira porque é o nosso serviço. Então, eu tenho que falar do Rio Madeira. Nós temos que falar do que aconteceu antes. O professor fez um resgate aqui, foi feito um estudo da usina de impacto, teve a explanação do IEA, mas esse IEA foi reavaliado. Hoje, quantos anos a usina está em funcionamento? Somos chamados para discutir esses impactos como cidadãos humaitaenses, não vou falar como instituição, como cidadãos, não somos convidados. Mais uma situação que o professor falou, qual o impacto de uma comunidade mudar de região? A minha família é tradicional do Paraíso Grande, em Ribeirinho, a quem vai à esquerda. Eles mudaram da beira do Igarapé do Paraíso mais para frente, por quê? Devido à cheia que levava toda a produção, as casas ficavam no fundo, foram com a parte mais alta, mas a nossa cultura, a tradição, o cemitério, ficaram-se para lá. A extração antiga da borracha, que hoje é pouco se lembrar do nosso município, ficou-se com o tempo. Mas tudo isso temos que reavaliar. Qual o nosso papel como cidadão, qual o nosso papel como instituição, o que podemos contribuir. O debate é de extrema importância em envolver quanto a comunidade, quanto as instituições. Esperamos que na próxima reunião tenha mais instituições, tenha mais alunos. Isso é importante, que tenha mais alunos. Não adianta a gente estar aqui discutindo sem ter outras instituições participando, sem ter outros representantes de associações, seja ribeirinho, seja indígena e outras comunidades que vivem nas vicinais, discutindo conosco um problema que é coletivo. Agradeço o convite, em nome do nosso coordenador. Posteriormente, ele vai estar participando. A coordenação, a FUNAI vai estar coordenando uma vez, está de portas abertas, que nós pudermos contribuir dentro da legalidade, dentro do que podemos como servidor, da autonomia que temos e as permissões. Se não couber a gente encaminha para cima, que os nossos superiores vão deliberar positivo ou negativamente, mas acreditamos que positivo. Bom, muito obrigado a todos, digo aos alunos ali que continuem. Parabéns pelo trabalho de vocês, porque o professor ele está calejado, né? Mas ele está treinando vocês para estarem aqui discutindo o tema. Então, eu vejo assim que a inclusão dos alunos é de extrema importância e que essa inclusão seja realmente, de fato, ampliada para outras pessoas também com conhecimento, tenham conhecimento da causa, possamos discutir juntos. Muito obrigado. As professoras aqui, estou conhecendo agora, a gente já somos de antigo aqui da FUNAI, então a gente já tem uma parceria grande. E estou aqui na FUNAI há 15 anos. Estou natural daqui, então, assim, temos fundamentos e podemos dizer que estamos sentindo como pessoa e como instituição. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia. Bom trabalho, professor. Obrigado pelas lindas palavras também, Domingos. Assim, tudo que você falou, eu reitero, acredito. Sobre as instituições, é muito difícil a gente hoje fazer reuniões e por vários motivos. Tá? Primeiro, a demanda das instituições, que é enorme. A gente falou com o coordenador do ICMBio, era da CR lá, o Samuel, e ele estava indo para Brasileia, coitado. E assim, o Bruno está o representando virtualmente. Algumas instituições, só para falar aqui, a Unir está presente, a Canidata está presente, o ICMBio está presente, o IBAMA está presente. Tá certo? Além das que estão presenciais. As demais instituições, o IPAAN, ele mandou uma carta, um dos seus servidores veio aqui justificar sua ausência por demandas que eles têm anteriores, a gente sabe disso. Mas sabemos também que algumas das instituições não mandam seus representantes
por conta de comprometimento, de se comprometer, de ter que, né, tomar alguma decisão e não poder fazer. A gente sabe que existem as demandas de trabalho, que são inúmeras, mas também é um outro problema sério para se fazer isso. Quanto aos alunos, né, em primeiro lugar, nós também temos a dificuldade dentro do nosso próprio instituto em que professores permitam que os seus alunos não assistam aula para participar de atividades como essa. Isso é incrível eu estar falando isso, mas não é mentira. Inclusive, muitos dos alunos que aqui estão perdendo aula, né? Estão tomando falta para poder aprender alguma coisa. E aí vai dar vontade de cada um. Eu sempre falo para eles, muitos dos alunos falam, pô, mas é muita coisa para fazer no laboratório, eu tenho que ter a minha vida acadêmica. Mas é isso, ser cientista é doar muito mais do que você já faz, tá certo? A gente sabe que é um sacrifício enorme. Quando um aluno tem que chegar em casa, depois de um dia de trabalho árduo no laboratório, abrir o caderno para estudar um conteúdo, para fazer prova, né? Vocês são super vitoriosos e vencedores, né? Mas vocês são o diferente, né? O normal é todo mundo só abrir o caderno para fazer prova. Aquele que trabalhou com a pesquisa e à noite ainda vai estudar, não tenho dúvida que o sol vai brilhar mais cedo, certo? Isso eu falo como experiência, enquanto muitos colegas meus queriam ir para farra, né? Eu não vou fazer, eu não vou, eu já dormi debaixo da mesa do meu orientador no laboratório de biogeoquímica, Vanderlei Bastos, fazendo experimento de mergulho com peixes durante o final de semana. Chegou na sexta-feira, eu doido achando que ia para casa, né, enquanto com a minha namorada e tudo mais. O professor Marcelo, iniciei um experimento agora, sexta-feira às 17 horas, ele iniciou o experimento. Vai durar 2 dias. E aí, vai dormir aí? Não queria mais, vou sim, professor. E dormi e hoje eu estou aqui, tá bom? Então, entendam o sacrifício de hoje como a alegria de amanhã. Bom, eu vou rapidamente aqui também abrir a fala para quem está virtualmente. Bruno, por favor, puder fazer alguma consideração para nós aí do ICMBio? Bom dia, pessoal. Me ouvem bem aí? Me escuta, Marcelo? Estamos te ouvindo bem. Tá bom. Bom dia, então. Estou representando aqui a coordenação regional do ICMBio em Porto Velho, Rondônia, né? Para quem não conhece bem, a coordenação regional, ela abrange os estados do Acre, Rondônia e o sul do Amazonas, né? Então, essa área de atuação do LIOP, ela está inserida dentro dessa área de atuação da coordenação regional aqui do ICMBio. Estou representando o Samuel. Samuel recentemente assumiu a coordenação, acho que tem um pouco mais de um mês, e ele está lá no Acre, em viagem. Assim, pelo ICMBio, o que a gente pode dizer dessa parceria é que eu acho que ela se encaixa muito bem, Marcelo, dentro do programa Monitora, cara. E assim, a gente sabe que o ICMBio tem o papel principal de gerir essas unidades de conservação federais, né? Então, essa região de atuação do LIOP, ela abarca várias unidades de conservação, né? Então, a gente tem aí mais próximo de Humaitá, por exemplo, a Flora de Humaitá, a Floresta Nacional Balata-Tufari, algumas resegues ali na região de Lábrea, o próprio Parque Nacional Mapinguari, entre outras unidades. E muitas dessas unidades já aplicam o protocolo de monitoramento, né, que é o Monitora, né? E dentro dos componentes desse programa de monitoramento existe o componente aquático, né, que envolve a parte de ictiofauna também. Então eu vejo que aí é uma área interessante de maior aproximação entre o LIOP e o próprio ICMBio, mas não deixando de lado, é claro, as pesquisas que podem ocorrer nas unidades de conservação, né? A exemplo da que aconteceu nos campos amazônicos lá durante alguns anos, lá com a sua participação, né? Então, assim, a coordenação regional, ela pode fazer esse papel meio que de meio campo entre o LIOP e as unidades de conservação, né? Porque cada unidade de conservação tem uma equipe gestora específica, e aí eu entendo que a gente pode ajudar nessa articulação
para refinar os entendimentos entre o próprio LIOP e as unidades de conservação, pensando em melhorar os estudos científicos, né, conhecer o território e também facilitar a aproximação com as comunidades, né, quando é moradores de dentro ou até no entorno das unidades. É isso, parabenizo pelo trabalho também, Marcelo. Te acompanho já há alguns anos, né, e a gente vem vendo aí meio que de longe, mas a gente observando a evolução do LIOP, né, nesses anos aí. Pelas redes sociais eu vou te acompanhando aí, a gente vai vendo os trabalhos que vocês vão desenvolvendo, então a gente vê que vocês estão numa crescente, ganhando escala, e isso é fundamental aí para a gente conhecer cada vez mais a nossa região. Beleza? Parabéns aí. Sabe, o Bruno, né, ele é analista ambiental lá do ICMBio, mas na época o Renato era o gestor do Campus Amazônicos, depois passou a ser o Bruno. Então, o Bruno deu todo o suporte para o meu estudo no Roosevelt durante o meu doutorado, né? Foi muito difícil, mas sem o pessoal do ICMBio, sem o Bruno e toda a equipe que deu o suporte, seria impossível. Inclusive, gente, o LIOP só existe por conta desse projeto de doutorado do Roosevelt, que foi o Parque Nacional dos Campos Amazônicos, do qual o Bruno era chefe. Então, assim, o LIOP surgiu por conta do Campos Amazônicos. Então, está aí um dos grandes responsáveis pela existência do LIOP, é o senhor Bruno Cambraia. Obrigado por tudo, Bruno. Eu espero sempre poder contar com você, além de um grande amigo, um profissional incrível, que eu admiro muito. Muito obrigado. Marcelo, não sei se você já contou para seus alunos aí algumas histórias suas lá do Roosevelt, lá, né? Acidente de moto, picada de cobra e por aí vai, né? Isso é uma história recorrente, né? O Bruno me salvando sempre de alguma dentro da floresta. E, Bruno, queria já dizer aqui que eu sei que você não está mais no Campos Amazônicos, né? Agora você está na CR mesmo também, né? Isso, E aí, Bruno, te dizer que ontem eu respondi ao João, né? Nós reiteramos a minha participação no Conselho do Campos Amazônicos, né? A gente continua lá. Eu acho um espaço formidável para a gente poder desenvolver trabalhos, né? E continuar essa parceria aqui. Hoje eu posso dizer, nós temos uma parceria aí de 12 anos. É verdade. Né? De 12 anos entre LIOP e vocês aí. Fico muito feliz. Valeu. Valeu. Queria passar aqui para mais uma pessoa que é muito importante na minha vida, né? Foi responsável por grande parte da minha formação. Ela não gosta muito porque ela disse que eu estou ficando todo velho, né? E dizer que eu fui aluno dela. Mas, professora Carolina Dória, se tiver como puder falar e quiser fazer uma palavra. Professora Carolina Dória, da Universidade Federal de Rondônia, além de uma colega e parceira de trabalho nos dias de hoje, ela também foi minha professora de ictiologia, né, por onde eu me enveredei, né, me apaixonei pelos peixes, trabalhar, e tive oportunidades incríveis de desenvolvimento pessoal. Professora, se estiver por aí, o Rubens, o Edson está por aí, não sei se ela... Então, assim, eu vou passar aqui a palavra para o Davi. Davi está representando o IBAMA. Davi, se você estiver por aí, puder fazer uma fala. Estou sim. Nós aqui do IBAMA estamos muito honrados, né, pelo convite, e também é bom ver ex-colegas do curso lá da Universidade de Biologia crescendo, evoluindo. Então é sempre bom rever os colegas agora em outras situações e com novas responsabilidades. No caso do IBAMA, a gente espera poder contribuir, e essa parte de relação com as populações tradicionais e conhecimento da área e a própria
a própria parceria, o fato de a gente poder ter mais uma fonte de apoio e poder transitar por essa região com o conhecimento da área vai ser muito útil para o IBAMA na parte de educação ambiental e inclusive na formação dos novos servidores que estão entrando, porque o IBAMA está passando por mais uma vez um processo de renovação de pessoal, com a entrada de mais técnicos, mais analistas, e a gente espera poder ajudar e poder contribuir com esse projeto, que parece ser um projeto muito bonito e muito interessante. Parabéns aí pro laboratório. Davi, obrigado. Também fico muito feliz também em ver colegas da universidade, né? Eu dei muita sorte, eu costumo dizer, porque todo mundo que é chefe, que trabalha nesses órgãos públicos, né, e regulatórios, são meus amigos de graduação, né? Então eu tenho essa praticidade de acesso, né, dos telefones vermelhos, eu vou chamar assim. Eu fico enormemente gratificado em tê-los conosco, né? E assim, Davi, dizer que as portas do laboratório estão abertas ao IBAMA, né? É super interessante essa parceria. E uma das coisas que eu acho muito legal desse projeto, para o IBAMA quanto produto, Davi, nós podemos fomentar a criação dos acordos de pesca. A gente sabe que essa região é bastante conflituosa, né? E como é prerrogativa deste órgão elaborar um documento dessa envergadura, né? Eu acho que os estudos que estão sendo desenvolvidos na região darão subsídios, né, para a elaboração desse documento. E, claro, ainda que seja uma prerrogativa do IBAMA desenvolver os acordos de pesca, é esperado que todo laboratório possa, né, participar de todo o processo, né? Vocês tocam o barco, mas Sim. nós subsidiamos, gerando informação, realizando as oficinas necessárias, promovendo os encontros entre os atores envolvidos, mas sobre a batuta de vocês aí do IBAMA, né? Então, a ideia é que vocês possam contar com a equipe do laboratório, né, como uma extensão do órgão, né? E a gente sabe que nos últimos anos o ICMBio e o IBAMA perderam um pouco de espaço aqui por conta dos escritórios que deixaram de existir. Isso dificulta sobremaneira o processo de gestão, né? Mas entendam que o laboratório pode atuar como um parceiro que pode, pelo menos, contextualizar o cenário local, passar informações, né? E estar junto com vocês nas ações de formação, capacitação, né? E também oferecendo apoio e operação logística também quando necessário. Tá bom, Davi? Tá certo, muito obrigado. Agradeço. Edson da Ecoporé, meu amigo, que estivemos agora na Colômbia recentemente, né, Edson? Prazer revê-lo. O Edson, ele é graduando da Biologia da Unir, né? É uma honra também saber que continua colhendo bons frutos da Universidade Federal de Rondônia, sempre produzindo profissionais excelentes, né? Os colegas da Ecoporé, por onde eu também já andei, eu andei por muitos lugares, né? Graças a Deus, sempre com boa gente. Seja bem-vindo, Edson, né? E a gente está te esperando de novo aqui pelo LIOP para fazer uma visita aí e tomar um café conosco, tá bom? Fica à vontade. Seu microfone está desligado. Agradeço aí pelo convite. É muito bom saber que existe essa parceria e é importante assim para mim, né, que estou na graduação, estar junto com profissionais tão capacitados, tão
são pessoas aí que são mesmo assim, são referências aí quando a gente fala de pesca, de manejo, de ordenamento pesqueiro. Então, para mim é um prazer estar aqui, um prazer estar aprendendo com vocês. E muito obrigado aí pelo convite. E tamo junto. Bom, Edson, é muito importante. Eu sei que você hoje está representando aí a Ecoparé. A gente vai precisar muito de vocês. Tem muitas ações de assessoria, né, a expertise da produção de mudas nativas, a recuperação de áreas degradadas. Eu acho que a embarcação que será comprada no Bacias vai servir bem também para a gente levar espécies nativas para a recuperação de possíveis áreas degradadas identificadas. Acho que também o barco pode nos servir para ir buscar sementes em novas áreas, pensando criar um novo banco de germoplasma, né, que a gente pode, na produção de plântulas, né, auxiliar a Ecoporé nesse processo. Eu acho que a embarcação pode nos auxiliar nisso daí. É muito legal, um trabalho muito bonito para realizar com as escolas, os alunos fazendo o replantio de espécies nativas amazônicas. Isso é muito legal, tá certo? Além de ser uma baita de uma aula de educação ambiental, falar de... Sem dúvida nenhuma, é uma ação onde meus colegas aí, o Marcelo Ferronato, também o Paulinho Bonavigo, né, são experts na recuperação de áreas degradadas, tem um trabalho fantástico na Ecoporé. Então, é muito bom contar com vocês. Dizer que esse barco ele não é do LIOP, tá? Ele é de todos nós. Esse barco é para atender o sudoeste da Amazônia e não as demandas de um único laboratório. Então, eu espero que tê-los muito em breve conosco, que nós possamos fazer muitas boas e agradáveis viagens pelo Baixo e Médio Madeira. Tá bom, Edson? Muito obrigado mesmo pela participação. Tamo junto, hein? Quando quiser aparecer, será muito bem-vindo. Nesse momento, gostaríamos de agradecer a todos os presentes e convidamos o senhor Adalci Feitosa Júnior, coordenador do Laboratório de Ictiologia e Ordenamento Pesqueiro do Vale do Rio Madeira, para encerrar a reunião. Oi. Bom, hoje nós tivemos mais um momento histórico, né, de contribuições, parcerias dentro do nosso laboratório. Isso não seria possível, né, e exequível sem a equipe, né, do laboratório. Quero parabenizar a todos pela organização, pela infraestrutura montada, apesar de todas as dificuldades institucionais, orçamentárias que nós temos, mas nós sabemos nos desenrolar, né? A gente pode ser mais simples, né, nessas questões. Não que essa seja realmente a maneira ideal de se trabalhar, por isso que nós, como laboratório, enfatizamos a importância dessas parcerias consolidadas para que nós possamos desenvolver, né, o ordenamento territorial no nosso interflúvio, na nossa área de atuação, para que nós possamos levar uma melhor perspectiva ambiental para esses espaços educadores, fazer o bom uso desse barco, né, que é uma grande evolução da pesquisa que nós vamos ter dentro do LIOP. E, novamente, enfatizar, eu acho que esse é o discurso central, essa consolidação dessas parcerias para que nós possamos mudar a educação ambiental, transformar os nossos povos originários, conscientizar, e assim dar aquilo que nós estamos propostos como instituição e servidores, que é o retorno à sociedade. Eu acho que isso é importante nós enfatizarmos, que esse investimento público feito em nós possamos dar valor e entregá-los à sociedade brasileira, né? E com isso eu encerro e eu agradeço a todos, não vou citar nomes,
para não ser injusto com ninguém, mas quero parabenizar a equipe também, tá? Muito obrigado, gente. Só o microfone. Eu vou pedir aí para o pessoal que está no virtual, só para a gente fazer um encerramento rápido, e a gente fazer uma foto aparecendo vocês também, tá certo? Rio, pode fazer um print primeiro também da galera com as câmeras abertas, por favor. E a gente também fazer, todos os colaboradores do LIOP aqui, toda a equipe, vamos fazer uma foto aqui na frente? É isso. Mais uma vez, eu faço minhas palavras do Adalci. Obrigado a todos os colaboradores. Vocês vão receber agora, a partir de agora, a documentação toda. Vocês podem solicitar os projetos para conhecer o projeto que a gente vai fazer, tá certo? Então, vocês vão receber isso daí. Agora sim, a gente vai mandar um documento amarrando vocês, né? Que é assim, vamos firmar os acordos, vamos fazer tudo direitinho, beleza? E aí a gente tendo esses acordos, né? Porque o que acontece? Não posso começar falando que a CEMED está conosco sem ter um documento assinado. Mais uma vez a Carolina Dória, né, que é uma querida, espero contar muitos anos e aí, mais com você, viu, Carolina? A gente sempre conta muito com você. Só pedir um pouquinho de paciência, colegas, que o Igor vai imprimir a ata para que a gente já possa assinar essa ata dessa reunião, tá bom? Enquanto isso, Carolina, se tu conseguir fazer uma consideração aí para nós, a gente agradece. Pode abrir seu microfone aí, a gente está te ouvindo. Estão me ouvindo, gente? Bom dia a todos. Peço desculpa porque o comecinho da manhã eu não consegui pegar, estava fazendo um pequeno exame, mas eu peguei uma boa parte da palestra do Marcelo, então eu queria mais uma vez parabenizar o Marcelo, a sua equipe, pela iniciativa, pela proposta, né? Ele vem aí há mais de 10 anos batalhando para implementar ações de ordenamento pesqueiro na região, do qual eu me orgulho bastante, porque ele é filho da casa, né? Foi nosso aluno, e eu vejo que ele está conseguindo empreender aí em diferentes frentes, né? Então, isso é muito bacana. E reforço aqui a parceria, e claro, no que a gente puder estar colaborando, tá? E desejar todo sucesso. A gente quer ver esse barco andando aí, navegando, com certeza, no Madeira, tá bom? Parabéns. Obrigadão, Carol. Obrigado de verdade. E com certeza a gente vai navegar bastante nesse madeirão. Vamos lá fazer essa foto, gente? Siga-nos nas nossas redes sociais. Isso aí sempre, galera. Quando eu chegar aqui, Adolci, vem cá. Vamos todo mundo, bora. Vocês todos aí, vem pra cá, todo mundo. Vou brincar, né? Aí. Bora, galera, compactar aí, vamos chegar. Bora, mas não? Bora que hoje o Anderson é nosso motógrafo. Se tu cortar a perna de alguém a cabeça de alguém vai ser cortada também. Surubim, tucuraré. Deixa eu marcar uma também para você aparecer. Viu? Tenta aparecer a galera lá de trás também, ó. Mas fazendo um print e depois colocando lá, tá ótimo. Deu?
Covid é foda. Valeu, gente. Deixa eu tirar uma foto com ele. Deixa o Anderson aparecer em uma também, né, galera? Deixa eu te falar, eu li aqui tudo. Mas aqui não tinha lugar para assinar, não. Só acho que você pede para todo mundo assinar. Todos. Vamos começar com